Então a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher virtuosa, né? Hoje, a mulher de Provérbios 31. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conhecia o pastor e a Neuma só por amigos em comum, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, né? Então é um prazer estar aqui, estar na igreja de vocês, conhecer vocês. É sempre uma alegria muito grande. Estou vendo um monte de gente que estava lá no acampamento. É sempre um prazer muito grande estar com o povo de Deus, né? É um privilégio realmente para mim. Eu sou casada com o pastor, como ela falou, pastor Oreb. Somos casados vamos fazer 33 anos de casados esse ano. Temos 4 filhos já adultos, 3 deles já casados. Temos 9 netos, 6 com a gente e 3 com o Senhor. E é isso, trabalho com as mulheres da minha igreja, né? E por aí, quando me chamam, né? Então é um prazer compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. A minha voz está meio esquisita, né? Vai melhorar. Vamos lá. Deixa eu começar dizendo que essa palestra é um plágio. Eu plagiei essa palestra de uma palestra do pastor Paulo Brasil. O nome da palestra dele, depois se vocês quiserem ouvir no YouTube, por favor, ouçam. A palestra dele se chama A Igreja Virtuosa. E ele prega em Provérbios 31, fazendo o comparativo que a gente faz sempre, né? O casamento, a mulher e o marido, e Cristo e a igreja, porque esse é o comparativo que a palavra de Deus nos dá, né? Então, muitas coisas que vocês vão ouvir aqui, vocês vão ouvir por ele também, de uma forma muito melhor, óbvio. Ele é um pastor, né? Então, quando a gente vai para o texto de Provérbios 21, de Provérbios 31, que a gente vai ver aquela dinâmica mostrada ali, né, de casamento, a gente vai lembrar que a revelação bíblica começa com o casamento, né, falando de Adão e Eva, e a revelação bíblica termina com o casamento, né, da igreja com o Cordeiro, das bodas do Cordeiro, né? Então, isso significa que o casamento importa, né? Que é algo importante, que é uma alusão importante que é feita na Escritura o tempo todo. O nosso casamento com o nosso marido, com o padrão, que é Cristo e a igreja, né? E aí a gente se pergunta, por que estudar a mulher de Provérbios 31, né? Primeiramente porque é um texto bíblico e tem a revelação da pessoa de Deus para nós. Segundo, eu gosto muito de falar sobre esse texto porque ele é um texto muito mal interpretado o tempo todo, né? As feministas amam esse texto para dizer que a mulher de Provérbios 31 era uma baita empresária. E isso é bobagem, porque não é isso que o texto está dizendo, né? E a gente vai entender, a gente vai caminhar pelo texto todinho, né? E aí, o texto está aqui de Provérbios 31 para nós aprendermos como ser uma mulher parecida com ela. Na verdade, aqui é um pai escrevendo para o seu filho, né? Dizendo que tipo de mulher ele deve procurar, né? O livro de Provérbios é a instrução do pai para o filho o tempo todo, né? Mostrando sempre 2 caminhos, né? O caminho da justiça e o caminho da impiedade. E aí você vai ver que o que tem ali descrito, né, são virtudes que nós, como esposas, precisamos buscar para a nossa vida. São muitas virtudes, né? Certamente nós não vamos alcançar todas, mas vamos lutar por elas, né? Então nós precisamos saber que esse modelo aqui não é um modelo utópico, não é uma coisa, né? Isso aqui, né? É que nem as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças é assim, eu sou manso, você é humilde, né? Então cada um é uma coisa, cada um pega uma bem-aventurança para você. Não. Esse é o padrão para nós, como o fruto do Espírito, né? Eu tenho mansidão, o outro tem domínio próprio. Não, é um pacote, viu, mulher? É um pacote para nós, né? Então, tudo que nós vamos ver aqui, que essa mulher vivia, são coisas que nós, como mulheres cristãs, devemos perseguir, né? E esse ensino não serve só para aquelas mulheres recém-casadas, serve para nós também, mulheres mais velhas, que às vezes não vivemos desse jeito. Nós podemos viver a partir de agora. Serve também para aquelas mulheres que já são viúvas, ajudarem a instruírem as mais novas, né? E serve principalmente para aquelas que ainda não se casaram, que estão no começo do casamento, para que elas comecem bem,
né, para que elas comecem trilhando as pegadas que o Senhor deixou para nós. Eu queria começar mostrando para vocês a estrutura do poema. Isso aqui o Paulo Brasil explica de uma maneira fenomenal, depois vocês ouçam lá, mas eu vou tentar explicar aqui, porque a estrutura do poema na língua hebraica conta também, a maneira como o poema era escrito também era uma mensagem, também era um jeito de dizer alguma coisa, Na nossa língua a gente perde isso um pouquinho, mas nesse caso aqui é muito importante a gente entender, E aí os versos ali do texto da Mulher Virtuosa é um acróstico. O que é um acróstico? Você vai, as letras do alfabeto, no caso lá, do alfabeto deles, não do nosso, e em cada letra você começa com uma frase, como se fosse A, B, C, então cada verso começa com uma frase. E isso dá uma ideia de plenitude e de completude do relacionamento entre um homem e a sua mulher. Que coisa incrível, É você ver o quadro todo, essa é a ideia, E essa estrutura do texto ali de Provérbios 31 é uma estrutura que os pastores, os teólogos, chamam de estrutura quiasmática. É uma estrutura em quiasmo. O que é quiasmo? Quiasmo, você imagina um X, e aí o verso que começa lá tem a ver com o verso que termina aqui. Aí o segundo verso aqui tem a ver com o penúltimo daqui. E assim vai, se completando, dando repetições. Vocês já devem ter ouvido isso, Toda repetição no texto bíblico dá ideia de ênfase. Está dizendo que aquilo ali é muito importante. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus é santo, 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 é porque Ele é santíssimo, Ele é muito santo, Então, essa ideia dessa estrutura é isso também, falar e reforçar, falar e reforçar, falar e reforçar. E o meio do poema é a parte mais importante do poema. Então, isso é muito legal. E eu quero que vocês abram o texto comigo, que eu quero mostrar isso para vocês no texto de Provérbios 31, a partir do verso 10. E tentem enxergar isso comigo, como é que começa de um jeito e finaliza do mesmo jeito. Primeiro verso 10, que diz assim: a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Tem tudo a ver com os versos 30 e 31, exaltando o valor da esposa. Olha lá, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, começa e termina exaltando o valor daquela mulher piedosa. Aí depois você vai para os versos 11 e 12, e ele vai falar sobre os benefícios que ela dá ao seu marido. E nos versos 28 e 29, os benefícios que ele dá à esposa. Olha lá comigo. 11 e 12. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E nos versos 28 e 29, aí ele a louva. Levantam-se seus filhos, lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aí depois nós temos de 13 a 19 narrando os trabalhos que essa mulher faz com as mãos, e esse assunto é retomado lá no verso 27, veja lá: atende ao bom andamento da casa, não come o pão da preguiça. Lá nos de 13 a 19 vai falar que ela trabalha, que ela pega na roca, que ela levanta cedo, que ela é uma mulher trabalhadora. No verso 20, ele vai estar linkado, você vê aí que o X vai chegando no seu meio, No verso 20 e no verso 26, o tema a bondade é retomado. Olha, abre a mão ao aflito, ainda estende ao necessitado. E o verso 26 fala com sabedoria, e a instrução da bondade está em suas mãos. Depois, no verso 21 e no verso 25b, o texto vai falar que ela não tem temor, ela não tem preocupações, ela está tranquila. Vejam lá comigo, verso 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. E no verso 25, obrigada. E no verso 25b, a ideia é retomada. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E por último, o verso 21b e 22 vai falar sobre como ela veste a sua casa e como ela veste a si mesma. Veja aí, 21b,
e 22. Pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz roupas e cobertas para si, veste-se de linho fino e de púrpura. E 24 e 25a, a mesma coisa. Faz roupas de linho fino e vende-as, dá cintas aos mercadores, a força e a dignidade são seus vestidos. E aí nós vemos o centro do poema, que é o verso 23. Eu quero que vocês leiam esse verso comigo. Vamos lá? Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Perceberam? Qual é o centro do poema? O marido. Agora lembrem da analogia. Cristo é a igreja. Qual é o centro da vida da igreja? É Cristo. Então essa é uma analogia belíssima que vai nos ensinar que esta mulher estava vivendo para o seu marido. Mas ela era uma empresária riquíssima. Não é isso que o texto está dizendo. Essa era uma mulher que vivia para o seu marido e para a sua casa. E aí, quem era essa mulher de Provérbios 31? Um comentarista se refere a ela assim: a mulher que aqui se retrata é uma dama de certa posição, que tem servas a serem organizadas e dinheiro para investir, né? Naquela época só tinha servas quem tinha dinheiro, né? E aí o comentarista fala que ela trata essas vantagens, né, de ter posição e de ter dinheiro, não como meio de satisfazer a si própria, mas como um alargamento das suas responsabilidades em serviço do outro, porque ela trabalha incansavelmente pela sua família. Que lição linda, né? Ela não usa esse benefício que Deus deu, porque é Deus quem dá a riqueza quanto à pobreza, é Deus quem dá, a Bíblia fala isso, mas ela não usa esse benefício da riqueza em prol de si mesma. Ela usa para alcançar, para abençoar outras pessoas. A belíssima descrição dessa mulher virtuosa, que significa mulher de força. Mulher virtuosa significa mulher de força. Deseja nos ensinar como nós precisamos ser, né? E aí a gente tem quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem duas ideias que são distorcidas. E a gente precisa se livrar delas. Em primeiro lugar, achar que ela é uma empresária, como eu já disse, né? Uma mulher de negócios. Não é. As suas atividades estavam todas voltadas para a sua casa. Mas a gente também vai perceber que ela não era uma mulher como o feminismo estereotipa. Aquela submissa que não sabe de nada, que é bobinha, que é burra. Não é isso que a gente acha que é mulher submissa. A gente não, né? Mas que o mundo acha que é submissa. Uma feminista pensa assim, né? Você imagina, eu ia falar, vou dar uma palestra sobre submissão na Universidade Federal aqui de Maringá. Acho que eu saio de calmburão, né? Ou de ambulância. Então, a ideia que o mundo tem sobre submissão, esse texto aqui vai acabar com essa ideia que as feministas procuraram passar para nós, né? Que a mulher que é submissa ao marido é aquela que baixa a cabeça, que não tem opinião, que não fala nada, que é capacho do homem, né? Que o homem pode mandar nela, pode maltratar ela, pode gritar com ela. Isso não é bíblico, não é essa a visão de submissão bíblica, né? A visão de submissão bíblica, ela é muito mais elevada do que isso, né? Mas esse é outro assunto. Mas essa mulher, ela é uma mulher tão capaz, e essa é a ideia, que o marido pode se ausentar tranquilamente. Ele é um juiz que trabalha dos portões para fora da cidade. Ele pode se ausentar tranquilamente porque ele sabe que tem alguém tão capaz quanto ele para administrar as coisas mais preciosas da vida dele, que é a sua família e os seus bens, né? Então, ela é uma mulher preparada para isso. Bruce Waltke, que é um comentarista do Velho Testamento, ele diz assim: essa mulher é preciosa, ela é equiparada a um tesouro, porque ela usa a sua força, a sua capacidade, a sua sabedoria e o seu valor inteira e altruisticamente para os outros. Então, pensa no que uma mãe feminista fala para uma filha que é valorosa, que tem força, capacidade, sabedoria, que tem valor. Pense no que uma mãe feminista fala para essa jovem: voa, minha filha.
né? Você vai ser uma grande mulher. Isso está ligado à maternidade, ao casamento? Não, de jeito nenhum, né? Porque se é uma mulher muito inteligente, muito capaz, e ela cuida da família, ela está se perdendo. Essa é a ideia. A gente está desperdiçando tempo, dinheiro de estudo, a gente está desperdiçando inteligência, porque na cabeça das feministas o lar não tem valor algum, até porque um dos pressupostos do feminismo, do esquerdismo, né, é destruição da família, né? Então, essa mulher não pode estar em casa, se ela é hábil, se ela é inteligente, se ela é sagaz no bom sentido, ela não pode estar em casa, porque isso é um desperdício. Quantas de vocês já não ouviram isso? Quantas de vocês já não passaram por isso dentro das suas casas? De alguém dizer para você que você está enterrando os seus talentos porque você está criando filhos, né? Enfim. Então, vamos lá. Em Provérbios 19:14, essa ideia dessa mulher que é uma joia também nos é apresentada. Provérbios 19:14, que diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então essa esposa, ela é presente, ela é um presente, ela é um tesouro, ela é uma joia que é dada a um homem, né? É dele que vem. Matthew Henry, comentando esse texto, ele nos dá uma bela ideia do motivo por trás da preocupação de que essa mulher que é temente a Deus esteja cumprindo a sua função com esmero e com todas as suas habilidades. Ele diz assim: o fato de que as mães sejam sábias e boas constitui para a promoção da religião em nossas famílias e a transmissão para a posteridade. Olha que coisa incrível. Então, toda essa habilidade dessa mulher tem como foco manter o seu casamento, um bom casamento, e levar a verdade do Evangelho para os seus filhos e automaticamente levar isso para a próxima geração, né, para a sua posteridade. Aí ele termina dizendo: e todos nós conhecemos os resultados que essa atitude traz em tempos de riqueza e prosperidade para uma casa. Aquele que deseja prosperar precisa ter a cooperação da sua esposa. Então, o que Matthew Henry está falando aqui é que um casamento não anda se uma esposa não for uma esposa virtuosa. É por isso que Provérbios fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola não precisa de ajuda para derrubar. Ela derruba com as próprias mãos. Então, veja que responsabilidade tão grande está sobre nós. Veja como essa ideia nos tira desse estereótipo feminista, né? De bobinha, de uma peça, né? de uma faxineira apenas, de uma cozinheira apenas, né? Mas pega todas essas funções que a gente exerce, porque a gente exerce muitas, né? Faxineira, passadeira, motorista, né? Conselheira, médica, enfermeira, a gente junta tudo isso, né? Você vai bater no liquidificador e vai dar a mulher virtuosa, né? Você vai juntar tudo e isso vai demonstrar uma mulher de valor, né? Uma mulher que os homens deveriam procurar para se casar e uma mulher que nós deveríamos lutar para nos tornar, né? O texto aqui vai enaltecer a mulher que teme ao Senhor, vai mostrar que ela tem sabedoria, compaixão, generosidade, destemor quanto ao dia de amanhã. Você vê que essas são virtudes cristãs, que são impossíveis de ser conseguidas à parte do Senhor, né? Longe do Senhor, longe da sua palavra, do poder do Espírito Santo em nós. É impossível, né? Alguns comentaristas descrevem esse texto, olha que interessante, como uma poesia heróica de Israel, como se estivesse detalhando um triunfo militar. Isso era completamente estranho à literatura da época do Antigo Oriente Próximo, que costumava enaltecer a mulher apenas por seus atributos físicos e sensuais. Alguma coisa diferente da nossa época? Não, né? As mulheres hoje, elas são enaltecidas pela sua aparência, pela sua carreira também, né? Mas também não adianta você ter carreira e ser gorda. Também não pode. Você tem que ter carreira e ser magra, né?
Não adianta você ter carreira, ser magra e ter a pele feia. Você tem que ter carreira, ser magra e ter a pele de pêssego, né? Então, são muitas exigências sobre nós, né? E esse é um pacote que faz da mulher uma mulher desejável para o mundo, não para a palavra de Deus. E aí, Bruce Waltke, sobre esse trecho, né? Ele comenta assim: de modo sutil e indireto, esse poema heróico critica o ideal intelectual do helenismo. O que era isso? Era aquela ideia de você ter muita teoria, de você falar bonito, mas não pôr em prática. Pois o triunfo desse texto tem por objetivo louvar não uma sabedoria teórica e abstrata, mas sim a sabedoria concreta e prática, arraigada ao temor do Senhor. Então, a sabedoria ela não vale de nada. Primeiro, se ela não está arraigada no temor do Senhor, porque se ela não está no temor do Senhor, a sabedoria, como o Tiago fala, humana, animal e demoníaca. É isso que a gente está vendo no mundo hoje, né? As conclusões que as pessoas chegam hoje, você olha e você fala, isso é bestialidade, né? Por quê? Porque é a sabedoria do mundo. Mas essa mulher, ela tem uma sabedoria que é a sabedoria de Deus, que é a sabedoria que é plantada no temor do Senhor. Então, em resumo, diz Bruce Waltke, a esposa valorosa é uma figura heróica usada por Deus para fazer bem ao seu povo. Olha que coisa linda. Aliás, a palavra auxiliadora é a mesma palavra usada para determinar uma função que Deus exerce para com o seu povo. Ele é auxiliador do seu povo, ele é ajudador. Essa palavra é que está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o auxílio. O meu socorro vem do Senhor. Então, quando Deus planejou a mulher, Ele planejou a mulher para exercer essa função de socorro, de auxílio, de ajuda ao seu marido. E essa é uma função que Ele mesmo exerce. Então, não tem nada de degradante nisso, muito pelo contrário. Vamos lá. E aí a gente vai ver agora a lista de atividades abnegadas que essa mulher realiza em benefício dos outros, sempre em benefício dos outros. Vamos ver lá, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses versículos. O seu valor excede ao de finas joias. Quando ele diz aqui o seu valor, ele está se referindo à força da piedade dela, né? Então o valor dela é tão grande porque ela é uma mulher piedosa, né? Ela é uma mulher que é a coroa do seu marido. Ela é como uma joia. Ela é diferente daquela mulher lá de Provérbios 12:4, né, que diz que a mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos do marido. Essa é a analogia, né? O texto diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus ossos. Verso 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. A mulher virtuosa é uma mulher que ama o seu marido, mas ela ama não como o mundo ama, mas ela ama de maneiras práticas. Ela é uma ajudadora verdadeira, né? E aí a gente tem que tirar da nossa cabeça o conceito mundano de amor, né? O conceito mundano de amor é o quê? Enquanto durar, a gente está junto. Se você me fizer bem, eu te faço bem. Se você me fizer mal, aí aguenta, né? Esse é o conceito mundano de amor. O conceito mundano de amor é aquele conceito que quando a pessoa chega perto de você, o seu coração bate forte, né? Eu brinco com as meninas lá da igreja. Imagina, se cada vez que o Oreb aparecesse, meu coração batesse forte. Com 33 anos de casada, eu já estava infartada, né? Não ia dar conta, né? Não bate forte mais, né? Isso não é amor. O amor, ele é expresso de uma forma prática. O amor, ele é uma escolha a ser colocada em prática. Então, quando o texto diz que o coração desse marido confia nela, é porque ela age de forma bondosa com ele. A gente vai ver isso no outro versículo. De forma prática, bondosa com ele, de tal forma que ele está tranquilo no amor que ela tem por ele, que ele descansa nesse amor. Matthew Henry diz assim: ele confia na fidelidade dela. Agora olha o que Matthew Henry fala: aos interesses dele. Não é só fidelidade emocional, sexual.
Quando diz que ele confia nela, ele confia que ela está no mesmo barco que ele, que eles estão no mesmo time, essa é a ideia. E que ela jamais irá trair os seus conselhos, nem terá nenhum interesse diferente da família dele. Quando ele se ausenta para atender os interesses do público, ele pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa tão bem como se ele mesmo estivesse ali. E aí a gente vê que incrível descrição de como nós deveríamos agir no nosso casamento, tendo as mesmas disposições, os mesmos planos, caminhando para os mesmos lugares que o nosso marido caminha. Essa mulher virtuosa, ela era uma auxiliadora idônea, ela era capacitada, ela podia continuar os trabalhos que esse homem começou milimetricamente igual a ele, porque eles andavam juntos, eles perseguiam os mesmos objetivos. E como é a vida das famílias de hoje? Primeiro, a vida da mulher não está centrada mais em seu marido, está centrada nela. A vida dele também está centrada nele. E cada um tem os seus próprios interesses. Quantos casais você já conhece que mora cada um numa cidade? Porque ele tem um trabalho numa cidade, ela tem um trabalho no outro, então eles vivem vidas absolutamente distintas. Esse é um exemplo mais exagerado. Mas a gente faz isso em coisas pequenas também. Quando a gente está lutando pelo nosso casamento e a gente desiste de lutar, e a gente começa a viver o nosso casamento como se a gente fosse solteira, morando dentro da mesma casa. Tratando o nosso marido como um estranho. Essa mulher não era assim, por isso o coração desse marido confiava nela. Verso 12 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O coração do marido confia nela por esse motivo, diz Bruce Waltke, pelo que ela faz. E o que ela faz para ele? O bem. E pela duração desse bem. Qual é a duração? Todos os dias da sua vida. Essa é uma descrição. Esta descrição demonstra que ela cumpre os seus deveres de esposa, de mãe e de dona de casa de forma cuidadosa e incansável. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida significa que em cada ponto da linha contínua da vida dessa mulher com seu marido, ela não falha. O seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro e não falso, constante e não temperamental, confiável e não instável. Então, a ideia aqui que nós devemos buscar para nós, é que fazemos bem e não mal ao nosso marido em todo o tempo. Não tem desculpa de hormônio. Gente, vamos lá. Se a gente tiver desculpa de hormônio, não tem casamento que aguente. Por quê? Porque todo mês tem variação hormonal. Quando você está grávida, você pira. No puerpério, tripira, 3 vezes louca você tá. Aí quando você pensa que acabou de ter filho, você entra na menopausa. Estava contando para minha amiga hoje, quando eu entrei na menopausa, meu marido falou para mim: procura um médico, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando você. Procura seu médico, por favor. A gente não pode viver baseada nas nossas oscilações emocionais, que também são grandes, hormonais. Não, o bem que ela fazia a ele era apesar das suas oscilações. Era apesar. Então, veja o que é o amor, É fazer um bem consciente. É uma sensação de dever. Eu tenho esse dever, então eu vou fazer o que precisa ser feito. Isso significa, que ela não se guia por seus sentimentos, que são voláteis, Eu não sei se é assim com você, mas tem dia que você acorda amando o seu marido. Tem dia que você acorda com raiva dele e nem tem motivo. Tu nem lembra. Já aconteceu isso com você? Aí depois, lá no meio do dia, eu vou lembrar que eu sonhei com ele. Sonhei um negócio ruim. Aí fico com raiva dele, ele fica: mulher, que bicho que te mordeu, E eu sei, porque a gente é muito assim, Mas essas coisas precisam ser dominadas. Nós precisamos lutar por isso, porque os hormônios não podem controlar a gente. O nosso humor não pode controlar a gente. É a gente que precisa controlar, o nosso humor, Isso significa também que a preocupação constante e duradoura
dessa mulher com seu marido não está ligada apenas ao começo da vida conjugal, né? Quando os dois pombinhos estão ali com os olhinhos brilhando de amor. Não é só ali. Não é só no começo das núpcias, né? É todos os dias da sua vida. O seu cuidado para com ele, se dá em meio às dificuldades da vida, em meio às desgraças, em meio ao desânimo. E até mesmo quando ele peca contra a gente. Nós somos chamadas a amá-lo com um amor que faz bem a ele, até quando ele peca contra nós. Por quê? Porque esse amor não é uma retribuição pelo bem recebido. Se for assim, a gente está frita. Não pode ser uma retribuição. Né? O amor, ele deve ser uma resolução resignada de fazer o bem, independente das circunstâncias. É uma resolução resignada, né? É um cuidado perene, é um cuidado duradouro. A vida dela está centrada na dele. Embora ela mesma seja uma mulher de valor, o seu desejo está ligado aos desejos do esposo, do seu líder, do seu cabeça, né? Ela deseja conhecer os pensamentos dele, as vontades dele, né? Para que viva em harmonia com ele. E essa mulher, ela se dispõe, presta atenção nisso, a permitir que ele seja seu líder. A submissão da mulher ao marido é uma escolha voluntária. Nenhum marido consegue fazer uma mulher ser submissa a ele se ela não quiser. É por isso que lá em Efésios, a palavra de Deus diz para as mulheres, sejam submissas. Efésios 5:22. E para o marido fala o quê? Submeta a sua mulher? Ame. Entende? Não é ele que vai nos submeter, não é isso. A submissão é um ato da vontade. Nós voluntariamente entendemos a função em que nós nos encontramos, porque a submissão é isso. A submissão não é alguém melhor do que você, guiando você. Não é essa a ideia. Nós somos iguais diante de Deus. Esse conceito também serve para os filhos, tá? Seus filhos são iguais a você diante de Deus. Você não é maior que seu filho. Mas funcionalmente, você foi colocado por Deus como autoridade sobre a vida do seu filho. Então aí você tem obrigações para com ele e ele tem obrigações para com você, como filho, né? E no casamento é a mesma coisa. Nós somos iguais diante de Deus em valor, iguais, mas nós ocupamos funções diferentes e nós precisamos respeitar isso, porque foi Deus que instituiu desse jeito. Então, essa mulher, ela decide que ela vai obedecer a Deus e ela vai ser submissa ao seu marido, porque a vida dela está centrada nele. Versos de 13 a 15. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. É ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela é uma mulher que trabalha alegre e sacrificialmente, administrando os recursos da casa, de modo que cada membro da família tenha o necessário. Não é assim a nossa vida? Não é assim que a gente está com um olhar especial para cada filho, tentando descobrir as suas necessidades e suprir essas necessidades? A gente também deve ter esse olhar para o nosso marido. Porque às vezes a gente tem filho e esquece que a gente tem marido. Principalmente quem tem filhos pequenos, né? Porque a demanda de trabalho é tão grande que a gente acaba esquecendo de colocar o nosso marido em primeiro lugar. Então, essa mulher é uma mulher que trabalha muito. Ela não é uma mulher preguiçosa. Ela é uma mulher perspicaz, inteligente no gerenciamento da sua família. Ela cuida de todos os assuntos da vida de cada membro da casa. É dela que vem o suporte para que cada um desenvolva as suas atividades. Aí eu sempre conto uma história de um dia que eu encontrei uma amiga que eu não via há muitos anos. Meus filhos eram solteiros, estavam todos em casa ainda.
E ela me encontrou e ela disse, como é que você tá, mulher? Eu falei, tô bem. E o Oreb? Eu falei, rapaz, está bem, tá terminando o mestrado dele, a igreja tá bem, e não sei o quê. E Lucas a menina já está na faculdade, tu acredita? Lucas já está na faculdade, Israel também, Davi está terminando não sei o quê, Júlia está não sei o que lá. Aí ela parou, olhou para mim e falou, e você, amiga? Eu falei, eu estou fazendo a roda girar, né, querida? Como é que você acha que eles têm condições de ir se eu não estou fazendo a roda girar? Né? Mas a ideia dela era, e os seus sonhos? Como se os meus sonhos fossem distintos dos sonhos da família. Como se cuidar da minha família não fosse realizar um sonho. E aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Ninguém pergunta isso para o Oreb. E os seus sonhos? Porque o bichinho rala igual um condenado para botar dinheiro dentro de casa, para a gente comer o dinheiro dele todinho. O pobre não pode fazer uma viagem, né? Não podia, quando tinha filho em casa, né? Que era muita despesa, né? Para vocês terem uma ideia, eu fazia 1 quilo de feijão a cada 2 dias. Um saco de 5 quilos de arroz por semana. Isso significa que agora que os filhos casaram, eu sou uma mulher rica. Né? A gente gastava aquela caixa de 12 litros de leite por semana. Onde é que o Oreb está realizando sonho, gente? Ele está ganhando dinheiro para botar comida dentro de casa. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. E elas não conseguem valorizar você ser o suporte para que alguém vá realizar alguma coisa. Você não pode ser suporte. Né? Aí eu sempre me lembro da Guerra das Malvinas. Quem é mais velho aqui vai se lembrar disso. Na Guerra das Malvinas, que foi a Grã-Bretanha tomando de volta as ilhas da Argentina, a guerra foi ganha, sabe como? Os ingleses bombardearam Ai, gente, as palavras estão fugindo. A intendência. Eles bombardearam a intendência. O que é a intendência no Exército e nas Forças Armadas? É quem cuida dos suprimentos. Então, se você bombardeia o lugar onde eles lavam as fardas, onde eles fazem a comida e onde eles fazem os curativos, como é que o soldado pode ir para a guerra amanhã? Não vai. Porque hoje ele chegou sujo, molhado, com fome. Então, você quer acabar com uma família, você mata a logística da família. Você mata quem administra essas coisas. E é isso que o feminismo fez. O feminismo disse assim, homens e mulheres são iguais, têm funções, não são iguais em valor, não. Eles têm funções iguais. E todo mundo tem que estar no mesmo lugar. E aí eu brinco com as meninas lá da igreja, né? Você imagina uma empresa, se ela funciona assim, a partir de hoje todo mundo é gerente. Quem vende? Ou então não, a partir de hoje todo mundo só faz cafezinho na empresa. Aí não tem o telemarketing, não tem o gerente, não tem o diretor. Nós não somos iguais nas nossas funções. Cada um foi designado para uma função diferente. Cada uma dessas funções são gloriosas. Cada uma delas são gloriosas, porque são instituídas pelo próprio Deus, pela sabedoria do próprio Deus. Então, esse trabalho dela é um trabalho voltado para a sua própria casa. Olha que interessante, né? Ela é uma mulher hábil, ela é perspicaz, ela é arguta. E quando fala que ela planta uma vinha, a ideia ali com a sua renda, né? Ela fez cinta para os mercadores. Então, ela costurava, porque ela vestia a sua família. Então, ela vestia a sua família, o que sobrava ela vendia, ela fazia dinheiro. E com esse dinheiro que sobrava, o que ela fazia? Ela ia para o shopping comprar bolsa de marca. Não, ela ia plantar uma vinha para trazer mais lucro para dentro da sua casa. Você entende? Ela era uma mulher que, além de administrar a sua casa, ela ainda fazia um dinheirinho. E tudo era voltado para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Ela era uma mulher precavida, ela não era uma mulher consumista. Aí o próximo verso, verso 17... diz assim, cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela é uma mulher ativa, ela não é uma mulher fraca, mas ela é forte e competente. Olha o que Bruce Waltke fala sobre isso. Essa expressão cingir os lombos significa se preparar
para algum tipo de ação heróica ou difícil. Se preparar para uma ação heróica ou difícil, como uma corrida cansativa. A metáfora aponta, olha que interessante, mamães, para a sua preparação, aponta para a sua motivação e preparação mental e espiritual que vai equipar o seu corpo. Olha que interessante. Cinge os lombos de força. Significa que ela decide ter forças. A ideia mental e espiritual dá a ideia de que você entende a sua tarefa, entende o que você tem que fazer, e entende que isso vem do Senhor. Então, que você vai fazer isso em temor e amor ao Senhor. E isso vai fortalecer os seus braços. Preparada desse modo, tanto mental quanto espiritualmente, ela fortalece os braços, indicando que ela decide fortalecê-los e que ela tem força e resistência para completar a tarefa a qual ela se lançou. Então, ela é aquela mulher que, com certeza, já viveu dias como você e eu. Aquele dia que você acorda e você fala: misericórdia, como é que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer hoje? É menino doente que não dormiu a noite toda, eu tenho conta para pagar, tenho almoço para fazer, preciso ir ao mercado, tem médico, aí o telefone toca, é o marido pedindo para eu dar um pulinho no banco. É aquela segunda-feira de crente, né? Que a casa amanheceu daquele jeito. Aliás, vocês, parabéns para vocês, mulheres de força, mulheres virtuosas. Segunda-feira de manhã, depois do domingo, o dia inteiro na igreja, né? Deus abençoe vocês. Ela era essa mulher que olhava e tirava forças de onde ela não tinha para realizar toda a tarefa que ela precisava. Então, essa mulher virtuosa descrita aqui, ela não era uma donzela molenga, chorona, né? Como nós temos na geração de hoje, muito mais do que tínhamos antigamente, né? Ela não é preguiçosa como as nossas moças, que não querem ter mais de um filho porque filho dá trabalho, né? Que só pode ter filho se tiver babá, e se tiver babá tem que ter folguista. Porque sábado e domingo, imagina que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos, né? Ela era uma mulher de força. Versos 18 e 19, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso que pega na roca. Está dizendo aqui que o seu ganho é bom, significa que tudo que ela faz dá bom resultado, porque ela tem uma prudente administração da vida familiar. Ela pensa na sua família. Ela não só sai fazendo e faz tudo, mas ela faz tudo planejadamente para que tudo dê certo e para que todos saiam ganhando, né? Ela cuida deles. Quando ele diz que a sua lâmpada não se apaga de noite, a ideia é, enquanto todas as outras mulheres que usavam aquelas luzinhas, né, aquelas lamparinazinhas para a noite, né? Enquanto todas elas diziam: já é noite, né? Não preciso ligar a lamparina, já é hora de dormir. Ela era aquela mulher que mantinha a sua lâmpada acesa, porque ela trabalhava até muito tarde. E diz que ela levanta, ainda é noite. Então, ela era uma mulher que trabalhava demais, que trabalhava muito. Agora, olha o que Matthew Henry fala sobre isso. A mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Vou ler de novo. A mulher virtuosa ama o seu trabalho, né? Ela ama cuidar dos filhos dela, da casa dela, do marido dela, mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar excessivamente a sua cama pela manhã. Adoro Matthew Henry. Por que você não pode amar excessivamente a sua cama pela manhã? Porque você tem muita tarefa para executar, né? Aí ele diz: ela se dedica às suas atividades e ela o faz com todas as suas forças. Ela não brinca com a sua atividade, nem a desmerece. Ela não desmerece a sua atividade. Ela não tem vergonha de quando perguntam para ela: o que você faz da vida?
Eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. Ela não desmerece esse papel. Ela pode ser outra coisa também, né? Sou professora também, né? Vendo Avon também. Ok. Mas essa não é a parte principal da vida dela. Porque essa não pode ser a parte principal de uma mulher que é casada e tem filhos. Essa pode ser uma parte, se couber, né? Se couber, beleza, se der certo. Mas essa não é a principal parte dela. A principal vocação de uma mulher casada é cuidar da sua casa. Não é à toa que Paulo diz a Tito, lá em Tito 2, de 3 a 5, que as mulheres mais velhas deveriam ensinar isso às mais jovens. Que elas precisavam amar seu marido, amar seus filhos, serem boas. As feministas pira. Porque é uma ordem de Deus nós sermos... Gente, está na Bíblia. Lamento, não posso fazer nada. E a explicação é essa mesmo. Não adianta inventar uma interpretação diferente, porque não tem. Então, essa mulher é uma mulher que trabalha o tempo todo. Aí eu vou ler para vocês aqui uma descrição dessa mulher, que é muito legal. Acho que eu li ela lá no acampamento. Foi um panfletinho que eu recebi no mercado uma vez, no Dia das Mães, né? E ele vai falar das atividades, das muitas atividades das mulheres, né? Ele diz assim: a mãe e o pai estavam assistindo televisão quando a mãe disse: estou cansada, já é tarde, vou deitar. Foi à cozinha fazer um sanduíche para os meninos levarem para a escola, passou uma água nos copos que estavam na pia, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte, encheu o açucareiro, colocou as xícaras e os talheres na mesa e deixou a cafeteira pronta para ser ligada no dia seguinte. Colocou umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro, pregou um botão que estava caindo, guardou umas peças de jogo que ficaram em cima da mesa e pôs a agenda de telefone no lugar. Regou as plantas, despejou o lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, se espreguiçou e foi para o quarto. Parou ainda na escrivaninha, escreveu um bilhete para a professora, deixou um envelope de dinheiro para a excursão do colégio, apanhou um caderno que estava caído embaixo da cadeira, preparou um cartão de parabéns para uma amiga e fez uma pequena lista para o mercado. Nessa altura, o pai disse lá da sala: pensei que você tinha ido deitar. Estou a caminho, respondeu ela. Pôs a água na vasilha do cachorro, chamou o gato para dentro de casa, certificou-se que as portas estavam fechadas, deu uma olhada no quarto das crianças, apagou a luz do abajur, pendurou uma camisa, jogou umas meias no cesto de roupa suja, conversou um pouco com o filho mais velho que ainda estava estudando. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte, arrumou os sapatos. Depois lavou o rosto, passou um creme, escovou os dentes e acertou uma unha partida. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse: vou deitar. E foi. É uma descrição do nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. O trabalho de uma mulher casada e de uma mãe não termina. Eu duvido que tenha alguma mulher aqui que diga para mim: eu consegui dormir essa semana, pelo menos um dia, com tudo que eu tinha que fazer feito. Não tem. A nossa listinha lá, né, o nosso checklist lá, está sempre pendente. Não tem jeito. Por quê? É muita demanda. É muita demanda. E aí você pensa assim, né? Você que está criando filho agora, você que está com filho pequeno, você pensa assim: estou arrancando os cabelos, né? É por isso, né? Quando eu ficar mais velha, vai dar tempo. Aí quando você fica mais velha, você entra na menopausa. Aí você faz tudo mais lentamente, você continua não conseguindo fazer tudo. Não tem jeito. Né? Então, a gente está sempre devendo. É diferente de maridos, por exemplo, que trabalham num escritório, que vão lá, trabalham e voltam para casa. Tem alguns que trazem trabalho para casa, né? E também não tem hora para terminar. Mas alguns vão lá, executam sua função e chegam. Por isso que é tão importante, e aí quando meu marido dá palestra para os homens, ele fala isso: o auxílio do marido também à mulher. Né? Não é justo um marido chegar em casa e botar as pernas para cima enquanto ela está se matando com as crianças, né? Mas não gosto de falar isso para vocês, não, para não dar asa a vocês. É para os homens ouvirem isso, né? Mas faz parte do trabalho do marido, conforme lá 1 Pedro 3, verso 7, viverem a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar é isso: chegou em casa, chegou na guerra, né? E chegou para participar da guerra, não é para assistir a guerra, não. Chegou junto, né? Por quê? Porque eles têm que ter consideração com a parte mais frágil, que somos nós, né? Então, lá em casa era assim, quando a gente... Nosso combinado, né? Com os meninos, a gente tinha 4, muito escadinha, né? Ano sim, ano não. Então, quando o Areb chegava em casa à noite, era assim: agora é comigo. A questão da disciplina deles, apartar briga, né? Levar para disciplinar, era com ele.
né? Então, você pensa que eu estava... Chega, homem. Chega, homem. Chega. Né? Porque quando ele chegava, ele me rendia, né, do meu serviço do dia inteiro. Então, faz parte, né, do trabalho do homem também cuidar da vida da sua mulher dessa maneira, né? Mas aqui a gente está falando só das nossas obrigações, né? Não das dele. Aí no verso 20, o texto vai dizer que essa mulher abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então, ela não cuida apenas da sua família, mas ela demonstra bondade e compaixão com todos que estão ao seu redor, com a família da fé, com as pessoas que estão servindo junto com ela na sua igreja, né? Então, o coração dela não está focado nas suas rendas, nem na renda que o marido dela traz, nem nas rendas que ela consegue fazer. O coração dela não está focado nisso, mas em como essa renda pode se reverter em bem para os que estão à sua volta. Vocês percebem como isso é diferente de ganhar dinheiro? Como isso é diferente de ser bem-sucedida, porque você tem sonhos e tem desejos muito particulares e que geralmente não envolvem outras pessoas? Ela estava preocupada em usar essa renda para abençoar outras pessoas, né? Verso 21, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. A ideia nesse verso aqui é que a neve viria, mas ela não temia a neve porque ela já tinha feito roupa para isso. O perigo certamente viria, mas isso não lhe causava angústia, porque ela antevia o que iria acontecer. Podemos dizer que essa é uma referência a qualquer tipo de prevenção ou de precaução que essa mulher sabiamente tomava. Ela não esperava a dificuldade chegar para ver o que ia fazer. Essa é a ideia de uma mulher que tem a sua mente e o seu coração voltados para o seu ninho. Ela não está ali só executando tarefas. Ela está com seus olhos nos seus filhos. Ela está vendo que o seu filho está caminhando para um lugar que não é dos melhores. Ela tá sondando o coração dos seus filhos. Ela está vendo que o seu filho até está obedecendo, mas está obedecendo com o coração amargurado. Essa é a ideia. A ideia é que ela sabe que vem chumbo grosso, mas ela se prepara. E aí isso é uma alusão tanto a coisas práticas da vida, quanto a coisas mais sérias. E por isso ela pode descansar no Senhor, porque a ideia é a seguinte, a ideia desse versículo é a seguinte: eu fiz o que eu precisava ser feito, agora está nas mãos do Senhor, né? Então isso tem muito a ver com a disciplina de filhos também, né? A gente precisa fazer a nossa parte como instrumentos, né, de Deus para criar nossos filhos para Deus, mas sabendo que é Ele que vai completar a tarefa. Mas isso tem a ver com as atividades diárias também, né? As suas forças, a sua mente estavam voltadas para o lar. Ela pensava na necessidade deles o tempo todo, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Esse é um dom que Deus deu à mulher e não deu ao homem, porque nós nos completamos. Nós temos visões diferentes de mundo de propósito. Foi Deus que criou assim. Por quê? Porque nós somos um time, nós caminhamos juntos para o mesmo lugar, né? Então, vou dar um exemplo para você. Vamos lá, vida de dona de casa, crente, que tem igreja de manhã e de noite no domingo. Sabe como é que é o domingo, né? Você acorda cedo e vai dormir super tarde, passou o dia na rua, só chegou em casa e trocou de roupa. Quando você chega do culto, mulher de pastor, então nem se fala, né? Que a primeira a chegar e a última a sair, né? Então você chega em casa às 10h30 da noite, aí seu marido olha para você e fala: eita, tô com uma fome, o que tem para comer? Essa mulher aqui é uma mulher que já sabia que isso ia acontecer. Aí lá na quinta-feira, ela falou: vou fazer uma lasanha para o domingo à noite. Aí na sexta ela foi ao mercado, na sexta tarde ela fez a lasanha, botou no congelador. Aí do nada brota uma lasanha. Não é do nada. Não é do nada. Ela já sabia que haveria uma necessidade para a sua família, então ela se precaveu. Isso mostra que o coração dela está ali. Ela pensa em fazer o bem. Tem um texto de Provérbios que eu amo, né, que diz isso, né, que é bem-aventurado aquele que planeja o bem, né, pessoas que pensam em fazer. Eita, tem uma música tocando. Planeja, não fazia parte da palestra não, tá, gente? Não era para vocês chorarem nessa parte, não.
ela planeja o bem para a sua família, né? Ela pensa nisso. Enquanto o marido está preocupado com outros benefícios para a família. Ele não tem tempo de pensar nesse aspecto. É por isso que cada um pensa numa parte, né? Então, ela se preparava para isso. Aí, quando nós chegamos no verso 23, né, que é o ápice do poema, o texto diz que o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Esse é um marido descrito como um homem altamente influente na cidade, além dos seus portões. Ele era muito influente do lado de fora dos portões, né? E ele era respeitado por muitos motivos. E a mulher dele era responsável por alguns desses motivos, por ele ser respeitado. Porque ele tinha ausência de preocupações domésticas enquanto ele estava exercendo a sua função. Por quê? Porque tinha alguém da sua confiança cuidando da sua família e das suas coisas. Então, ele não estava lá pensando aqui, desesperado aqui. Ele estava exercendo as suas funções do lado de fora dos muros da cidade, pensando no que ele tinha que fazer, porque tinha alguém que garantiria ali a prosperidade da família, né? A família estar bem cuidada, né? Eu lembro lá do Salmo 128, quando fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. E quando ele diz: a tua esposa no interior de tua casa será como oliveira frutífera, os filhos ao redor da tua mesa, né? Eis como será abençoada a família que teme ao Senhor. É um quadro pintado de como a família funciona. E quando ele diz ali: a sua esposa no interior de sua casa, a ideia é a esposa no coração da sua casa. A ideia ali é de uma pessoa que está cuidando, que está com o coração ali, né? Que está ali de corpo e alma, não só de corpo presente. Então, meninas, cuidado. Porque muitas vezes a gente não tem um trabalho que nos tira muitas horas de casa, mas a gente tem um trabalho em casa que pode nos desviar da nossa função, que o nosso coração pode não estar em casa. Então, por exemplo, um trabalho em home office pode ser uma armadilha, se você não tem horas específicas para trabalhar home office. Porque você pode estar ali de corpo presente e os seus filhos estarem abandonados, mesmo com você presente. Então, cuidado. Cuidado com a Netflix. Cuidado com futilidades, cuidado com o celular, com o Instagram, porque você pode estar lá e você está perdida nas redes sociais, você está vagando no mundo paralelo. Teus filhos estão ali, largados. E você não tem tempo para nada, você não tem tempo para cuidar direito do seu marido, porque você está no mundo paralelo, você está viajando, mesmo dentro de casa. Né? Então, essa é a ideia do coração da mulher estar na casa. Ela está ali de verdade, ela não está ali só de carne e osso, não. Tá? Então, isso contribuía para a prosperidade daquele homem, para ele ser estimado entre os juízes da terra. Né? As vestes com as quais ele se vestia também contribuíam para o seu prestígio. Por quê? Porque ele estava sempre bem vestido com as roupas que ela fazia. É por isso que toda esposa de pastor... Quantas esposas de pastor a gente tem aqui? Várias. Toda esposa de pastor sabe do que eu vou falar agora. Marido, pelo amor de Deus, troca essa camisa amassada. Porque ele pega a primeira, né? E a gente já pensa assim: ele vai vestir essa camisa, ele vai lá para frente da igreja. Todo mundo vai ver que eu não cuido dele. As pessoas podem pensar isso, mas a gente pensa, né? Troca essa camisa, por favor. Bota essa camisa passadinha aqui, né? Por quê? Porque homem não tem essa preocupação, mas a gente tem, né? Alguns até têm, mas a gente tem, que eles estejam bem apresentáveis, porque isso é um cartão de visita do nosso cuidado para com ele, né? E não era diferente com essa mulher. Ela vestia e adornava aquele marido, e isso contribuía para o seu prestígio. Vocês estão vendo que é uma dupla? É um casal que anda junto. Eles estão no mesmo time, eles não estão em campos opostos, jogando e lutando um contra o outro. Eles estão juntos, indo na mesma direção. Ele é honrado publicamente por causa da sabedoria e do trabalho dessa mulher. O próprio caráter da mulher são louvados à porta, constituem uma coroa para a cabeça dele.
Então, o próprio comportamento, né, a própria virtude daquela mulher contribuía para que ele fosse um homem admirado, porque ela estava sempre ao seu lado, né? Isso demonstra mais uma vez que o foco dela era o seu marido, né, que ela vivia junto dele. E isso nos lembra o que Paulo fala lá, né, em 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais, 1 Coríntios 11, né, de 7 a 9, ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A vida dela está centrada nele. Agora vejam, muitas mulheres falam para mim, a gente foi criada por causa dele. Isso não é um papel secundário, não? Não, querida. Muito pelo contrário. Porque sozinho ele não ia dar conta de cumprir o planejamento de Deus para a vida da família. Então Deus falou, quando criou o homem, foi a primeira vez que ele disse que não era bom alguma coisa, né? Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma posição de honra. Preciso fazer algo. Claro, isso aí já estava nos planos de Deus. Isso é só didático para que a gente entenda, né? Preciso fazer algo, né? Ainda melhor. Matthew Henry diz que o homem é o pó fino da criação e a mulher é o ouro fino da criação, mas a mulher é o ouro duplamente refinado, né? Porque ela é a coroa do seu marido, né? Então, isso nos dá uma perspectiva completamente diferente da que o feminismo dá, né, para o papel da mulher na família, né? John Piper diz que os planos de Deus para a família jamais se concretizariam se ele não tivesse criado o homem na sua função de homem e a mulher na sua função de mulher. Verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. É aquela mesma ideia do verso anterior, né? Que ela não teme porque ela tomou precauções, né? Porque ela cumpre o seu chamado tranquila, porque tudo aquilo que Deus deu às suas mãos para que ela fizesse, ela está fazendo. É uma questão de obediência. Entretanto, o seu descanso não é um descanso irresponsável. Ela descansa na providência do Senhor porque ela trabalhou por isso. Tá? Essa é a ideia aqui. Verso 26. Além disso tudo, ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está em sua língua. Porque você imagina uma mulher dessa, atarefadíssima dessa, como é que vai ser mansa? Se ela tem tanta coisa para fazer o tempo todo. Não, aí também está querendo demais, né? Ok, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, trabalho muito, ainda tem que ser mansa e bondosa? Sim! As palavras, Bruce Waltke diz assim, as palavras sábias da sua boca orientam as obras das suas mãos, e as obras sábias das suas mãos dão credibilidade ao ensino da sua boca. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Porque como é que as obras das nossas mãos podem ser louvadas se o que sai dos nossos lábios não pode? Não dá, é uma coisa só. Essas coisas estão unidas. Quando fala em instrução da bondade, nos dá a ideia de que seu ensino é sempre amoroso. As suas palavras são sempre passadas aos outros de forma carinhosa, porque vem da bondade do seu coração. Ela tem autoridade para instruir aos outros, pois sua vida é um exemplo dessa instrução, porque ela vive aquilo que ela ensina. Então não podemos querer ter instrução nos nossos lábios se nós não vivemos isso. Ao mesmo tempo nós vivemos isso e devemos ensinar com bondade, pacientemente, né? E aí a lida com os filhos é uma lida muito difícil, né? É uma lida constante e difícil. Mas isso é algo que a gente precisa buscar para nós, né? A bondade nas palavras. Matthew Henry diz assim, ela está cheia de palavras piedosas e as administra com prudência, o que mostra o quanto seu coração está cheio das coisas de cima, do outro mundo, mesmo quando as suas mãos estão muito atarefadas neste mundo. Olha que coisa linda,
O seu coração está nas coisas eternas, enquanto as suas mãos estão cheias de coisas terrenas, né, para fazer. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito do puritano William Perkins, que ele diz: existe uma diferença entre um ministro ordenado pregando no púlpito de uma igreja e uma mãe lavando louça. Existe uma diferença. Mas no tocante a agradar a Deus no exercício da sua função, nenhuma, absolutamente. Isso significa que cada um, cumprindo aquilo que Deus chama para fazer, está glorificando ao Senhor de forma incrível, né? Então, é entender o nosso chamado e manter a nossa mente em Cristo, na eternidade, mesmo enquanto a gente está trocando uma fralda. Porque esse trabalho faz parte do trabalho de uma mãe. Isso significa que essa mulher, ela não vive murmurando do seu trabalho, nem da quantidade de afazeres que tem. Essa não é aquela mulher que, quando o marido chega em casa, ela está morta, né, de mau humor, aí reclama, aí dá a lista de tarefas que ela fez hoje, porque tu não sabe o que eu fiz hoje, né? Aí tece lá o rosário, né? Ela não reclama, ela está feliz com a sua tarefa. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um estudo, e eu estava lendo, agora eu não vou saber, acho que era Martinho Lutero, acho que era Martinho Lutero, falando sobre a gratidão que Eva deve ter tido para com o Senhor, mesmo debaixo de maldição, quando vem a maldição do pecado, que diz que agora seria em meio a dores que ela daria à luz, e agora o desejo dela seria para o seu marido, e ele o governaria, né, dando a ideia de que ela sempre iria bater de frente com ele, e ele sempre iria se voltar de forma rude para com ela, né? Daí a guerra dos sexos, né? Por isso é que Cristo precisa entrar aí. Então, ele diz, Martinho Lutero diz assim, que Eva certamente olhou essa situação e pensou, isso, imagina ele, né? E eu achei poético, achei bonito. Senhor, muito obrigado mesmo assim. Porque mesmo tendo filhos com dores, o Senhor ainda me deu filhos. Mesmo tendo um relacionamento difícil por causa do nosso pecado com o meu marido, o Senhor ainda me deu marido, né? Então, essa é a ideia contida aqui. A gente sabe que o casamento não é 1000 maravilhas, nem o seu, nem o meu, nem o de ninguém. Por um motivo só. Qual é o motivo? O meu pecado. E o pecado do meu marido, né? Por isso que o casamento se resume a 2 pessoas lutando para ser crente, não lutando para melhorar o outro, né? Um bom casamento se resume a você mortificar o seu pecado e cada dia se parecer mais com Cristo, e seu marido fazer a mesma coisa. E se ele não fizer, você continua fazendo, né? Porque isso é uma responsabilidade pessoal. Então, essa era a ideia, né? Ela não vivia murmurando. Verso 27, atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça, né? Ela não é preguiçosa, ela está sempre ali em volta do seu ninho. E qual era o objetivo dela? Não era uma medalha de mãe do ano, porque ela não vai receber uma medalha de mãe do ano, nem de esposa do ano. Mas o resultado dela é um ganho intangível, porque é um ganho para a eternidade. Na criação dos seus filhos e num bom casamento, não tem precificação, não é um cheque de pagamento no final do mês. É um ganho intangível, porque você está lidando com almas que são almas eternas. Então, a certeza da mulher virtuosa é que ela está cumprindo a sua vocação e que a sua recompensa será dada pelas mãos do próprio Deus. Porque eu sei que você pode estar pensando aí, eu sei que o marido dessa mulher, no final, reconheceu as suas virtudes. E os filhos também reconheceram. Muitas vezes a gente não consegue experimentar isso, por muitos motivos. O marido não era crente, né? Nós nos convertemos tarde. Nós nos convertemos, mas não tínhamos noção disso e vivemos a nossa vida de maneira pecaminosa no casamento. Por muitos motivos. A gente pode não receber o louvor como essa mulher recebeu. Mas a partir do momento que passamos a viver como o Senhor requer de nós, é o próprio Deus quem nos louva. É o próprio Deus quem reconhece a nossa fidelidade, né? Mas no caso dela, não, né? No caso dela, seus filhos, né, lhe chamaram ditosa, o seu marido disse que ela
procedia virtuosamente, né, e sobrepujava a todas as outras mulheres, né? Ele nem conseguia ter olhos para outras mulheres, porque a sua mulher era tudo aquilo que ele precisava. E aqui não está falando de beleza física, gente. Porque a beleza, ela é uma coisa que passa. É isso que o verso 30 vai falar. Olha aí, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é uma coisa que eu sempre digo para as moças da minha igreja. Beleza é um negócio que tem data de expiração. Toda menina de 20 anos é linda. Você já viu alguma menina de 20 anos feia? Não tem. Toda menina de 20 anos é linda. Aí quando chega nos 50, como é que fica? Né? Então um casamento não se baseia nisso, não pode se basear nisso, por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque a nossa sociedade quer que a gente tenha 50 com carinha de 20, né? Ou usando roupas de 20 ou com corpo de 20. Não tem. Não tem. A gente tem a nossa beleza de acordo com a nossa idade, né? E esse texto aqui vai nos ensinar também o tipo de beleza que o nosso marido precisa buscar em nós. Porque a mente dos nossos maridos tem que ser uma mente que tema ao Senhor também. Então, muito cuidado com maridos, nem faz parte da palestra, mas é um negócio interessante. Muito cuidado com maridos que são muito obcecados na sua beleza. Que quer que você emagreça a qualquer custo, que quer que você tenha a barriga de não sei quem, que quer que você tenha o cabelo... Não que ele não possa querer que você melhore, não é isso, mas eu estou dizendo excessivamente. Porque o padrão de beleza para o seu marido é você. Tem que ser você. Porque ele não pode ter olhos para outras mulheres, né? Então, muito cuidado também para o outro extremo. Ele tem que me amar do jeito que eu sou. Viva embagulhada. Não, se arrume para o seu marido, né? Decentemente, né? Com roupas modestas, mas com roupas bonitas, né? Faça como eu tenho que passar maquiagem na cara antes de sair, porque ninguém merece olhar a cara sem maquiagem, né? Se arruma, se ajeita, né? Mas a gente precisa fugir dos extremos, né? Mas o nosso coração não pode estar nisso, a gente não pode exagerar nisso aí, né? Matthew Henry diz assim: a beleza não recomenda ninguém a Deus, nem é uma indicação segura de sabedoria e bondade, mas engana muitos homens que basearam a sua escolha numa esposa por esse critério, né? E isso fica aí um alerta para nós ensinarmos aos nossos filhos. Não busca beleza, não busca beleza, cuidado com isso, né? Pode haver uma alma impura e deformada alojado em um corpo belo e atraente. A beleza é, na melhor das hipóteses, uma coisa passageira. Portanto, é vã e enganosa. Uma doença poderá manchá-la em pouco tempo. 1000 acidentes podem destruir essa flor no seu auge. A velhice certamente a secará, e a morte e a sepultura a consumirão. Fato. Aliás, eu fico muito revoltada quando eu vejo artista envelhecendo. Misericórdia. Gente, fica velha. Você vai ficar uma velha bonita. Mas não fica mexendo na tua cara. Tu olha as mulheres, elas têm tudo a mesma cara. É tudo assim. Não consegue piscar sem mexer o canto da boca. Elas não conseguem perceber que fica horrível. E que todo mundo vê. Fez plástica na cara. Envelhece. Envelhecer é belo também, né? E, além de tudo, não é isso que te recomenda o Senhor, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E no verso 31, diz: dai-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. A ideia aqui é de que quem está em volta reconhece o valor dessa mulher, né? E reconhece o valor de uma mulher que cuida do seu marido e cuida dos seus filhos. É um valor silencioso, mas é um valor que tem um poder tremendo, porque a igreja é formada de quê? De famílias. São as famílias que sustentam a igreja, são as famílias que sustentam a sociedade. Então, muitas vezes a mulher quer ganhar o mundo, perde a sua família, sem saber que ganhando a sua família, ela conquista o mundo. Por quê? Porque é do pequeno para o grande. Então, você quer tornar a sua cidade melhor? Cuida dos seus.
Você não pode querer cuidar dos filhos de todo mundo. Você não pode querer cuidar de tudo, porque você não vai dar conta e você vai perder o principal. Então, quando essa mulher, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos, é como quando você joga uma pedrinha no lago, que essas ondas vão se espalhando, até porque aquela família vai gerar outra família, que vai andar nos mesmos caminhos e princípios, que vai gerar outra família, que vai andar nos seus caminhos e princípios, e assim sucessivamente. Então, o poder de uma mulher cuidando da sua família como o Senhor requer é tremendo. Repercute na eternidade. E isso é incrível, E aí, chegando ao final, da palestra, a gente vai ver que a comparação, novamente, aí é inevitável, A mulher que serve ao marido, a igreja que serve a Cristo, a igreja que é submissa a Cristo, a igreja que se desgasta no trabalho do noivo, a igreja que cuida dos filhos, essa comparação é maravilhosa. E no texto também, a comparação é que o marido, ele é glorificado nos portões fora da cidade. A comparação com Cristo. Cristo é glorificado no mundo, em todos os lugares. A mulher não, a mulher é reconhecida em casa. E aí o Paulo Brasil vai dizer, que a igreja tem o seu prazer, não em ser reconhecida pelo mundo, mas em ser reconhecida pelo seu marido. Não é isso? Porque o mundo reconhece a gente? Pelo contrário. Chamam a gente de radical, de fanático, de tudo quanto é nome, de retrógrados, de fóbicos, em todos os aspectos. A igreja, o mundo nos odeia. Então, era a mesma ideia. O mundo não conhecia aquela mulher de valor, mas o seu marido a conhecia e reconhecia o seu trabalho. Assim, Cristo com a igreja. Cristo a conhece e a louva, porque ela tem valor, a igreja tem valor. E aí eu quero terminar com um dizer da Rosaria Butterfield, que é uma mulher que entendeu o seu chamado. Eu não sei se vocês conhecem a história dela. Se vocês não conhecem, é um livro que vale muito a pena ser lido. Se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, da editora Monergismo. Essa mulher, nesse livro ela conta a conversão dela, eu vou contar rapidamente um trechinho. Ela era uma mulher que era homossexual durante toda a sua vida. Ela era professora universitária nos Estados Unidos, de língua e literatura inglesa, e ela coordenava um grupo LGBT dentro da universidade. E essa mulher um dia foi na casa de um pastor na cidade dela que tinha escrito algum texto num jornal falando que o homossexualismo era pecado, e ela foi lá bater na porta dele, tomar satisfação. E quando ela bateu lá, ele disse: "Você não quer entrar? Vem jantar com a gente." E aí, hospitalidade. E aí ela se sentou à mesa, e ela disse que a primeira coisa que a chocou foi quando esse pastor orou, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados dele. E diz que na mesma hora ela pensou assim: "Ué, mas não sou eu a proscrita? Não sou eu aquela que é abominável? Ele está pedindo perdão pelos pecados dele. Que coisa interessante." E essa mulher ficou voltando lá para conversar com esse pastor e a esposa durante 2 anos. No final de 2 anos, essa mulher se converteu. Hoje ela é casada com um pastor reformado. Ela é esposa de um pastor reformado. Ela já tinha uma certa idade, quando ela se converteu, então ela não pôde ter filhos, e ela adotou 4 filhos. Faz homeschooling com os filhos. E ela dá um testemunho maravilhoso do que era a vida dela e do que se tornou a vida dela. E ela diz assim: "Eu perdi tudo. Perdi meus amigos, perdi minha carreira, perdi meu salário." Porque ela teve que abrir mão da carreira dela, porque a carreira estava intrinsecamente ligada ao pecado dela.
Então, ela teve que abrir mão. E ela também foi ser mãe, né? E ela queria se dedicar aos filhos dela, ela entendeu isso. Então, ela diz, eu perdi tudo. Perdi os amigos, perdi a carreira, perdi meu salário. Mas ganhei um marido que me ama e me chama virtuosa. E me chamam bendita. A glória dessa mulher está das portas para dentro. E aí eu lembro do texto de Paulo, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas lá em Filipenses 3, né, 7, 8 e 9, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, que significa lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Que essa seja a nossa oração. Que consideremos o louvor do mundo em qualquer aspecto, mas também na questão da nossa vocação, que consideremos o louvor do mundo refúgio, lixo, para sermos achadas em Cristo e Ele em nós, né? Para que entendamos, né, que Ele designou tarefas para nós, que não podem ser repassadas. E eu estou falando aqui para mulheres casadas, mas deixa eu chamar a atenção das mulheres solteiras, viúvas, divorciadas, porque vocês também têm lugar nessa vocação. Mesmo que vocês não tenham mais filhos, a Nancy Leigh DeMoss, ela fala que a mulher, ela é geradora e doadora de vida. Deus fez a mulher assim. Então, mesmo que você nunca tenha tido filhos, você é mãe. Porque você é mãe da sua comunidade, da comunidade cristã a qual você pertence. Você cuida de filhos, você aconselha jovens. Você mostra o que Deus quer para elas. Então, o nosso trabalho, a nossa tarefa não termina quando a gente deixa de ser mãe. Né? Tipo, eu não sou mais mãe, né? Agora, o meu marido tem uma esposa, não tem mais uma mamãezinha, né? Então, eu deixo de exercer essa função na vida dele. Mas eu continuo tendo essa função de mãe de pequenos, né? Com as crianças da minha igreja, com as mais jovens, né? Aconselhando, cuidando, mostrando o que a palavra de Deus requer delas, né? Então, a gente nunca pendura as chuteiras. A gente tem muita dificuldade de achar mulheres mais velhas na igreja que instruam as mais novas, como Paulo fala a Tito, porque muitas mulheres da minha idade querem só descansar agora. Querem dizer, agora que eu já criei meus filhos, não me arruma encrenca. Aí a mulher do pastor vai lá e pede, irmã, pode discipular essa moça? Não tenho tempo, não dá, estou cansada, né? Mas lembra que a palavra de Deus fala que o justo, ele vai florescer, mesmo na sua velhice, ele vai dar fruto ainda, né? A gente não pendura as chuteiras, não. Como mães, como geradoras, como doadoras de vida, a gente não para, né? O trabalho na igreja clama por isso. Tem moças chegando na sua igreja que são totalmente desestruturadas, que vêm de famílias quebradas, que vêm de abusos sem fim, que vêm né? Eu conversei com uma moça esses dias que ela falou para mim, eu vim de uma casa onde meu pai era bêbado, batia na minha mãe fugia de casa, largava a gente com ele, né? Aí uma moça dessa se converte, ela não precisa de uma mãe? Ela precisa de uma mãe. Então, essa vocação e esse chamado descrito aqui, embora seja específico para a mulher casada e com seus filhos, ele também é para nós, que já não criamos mais filhos, que já somos viúvas, até porque, se somos viúvas, não sobra mais tempo, né? Se já criamos filhos, não sobra um pouquinho mais de tempo também. Então, usemos a nossa força. Eu conheço muitas mulheres que falam para mim, eu estou doida para acabar de criar meus filhos, para eu poder voltar para a minha carreira. Ok, não tem nada de errado intrinsecamente nisso. O que me chama a atenção é que eu não vejo mulheres dizendo, eu estou doida para acabar de criar meus filhos para investir na igreja. Estou doida para acabar de criar meus filhos para exercer meu ministério na igreja, para voltar a fazer o discipulado, para acompanhar meu marido nas visitas, né, para chegar junto. Difícil você ver isso. Por quê? Porque a nossa mente, os nossos olhos
estão muito fixados nessa vida. A gente esquece que a gente está caminhando para a eternidade todos os dias. Os nossos olhos têm que estar fitos lá. E todo tesouro que a gente acumular aqui, ele vai ser comido de traça, né? Ele vai ficar por aí. Mas todo tesouro que a gente acumula para a eternidade vai ser lembrado no último dia e vai ser recompensado. Eu lia para as meninas lá no acampamento um comentário de Matthew Henry dizendo, né, daquele texto, quando foi que tivemos nu e te vestimos, com fome e em deste de comer, Senhor Jesus, nunca te vimos assim. E ele diz, toda vez que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aí Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz, no último dia, nem um copo de água fria será esquecido pelo Senhor. Nenhum benefício que você fizer ao povo de Deus, as pessoas esquecem, né? As pessoas são ingratas. Mas no último dia, e isso vai contar, Deus vai estar lá com a calculadorazinha dele para nos dar galardão pelas nossas boas obras. Quer seja boas obras na nossa família, na igreja, né? E é importante a gente lembrar isso, a gente ter isso em mente. Que aquilo que a gente faz para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos netos, também é um serviço a Cristo. Nós estamos servindo a Cristo no serviço dos homens. A gente tem que lembrar disso. Enquanto nós servimos aos crentes, nós estamos servindo ao próprio Cristo. Esse é outro motivo para não haver murmuração, né? Porque o Senhor, Ele aceita essas boas obras como feitas a Ele mesmo. Vamos orar? Pai Santo, obrigada pela Tua rica palavra, que nos traz tantas instruções profundas, poderosas, e ao mesmo tempo nos faz deparar com quem nós somos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, Senhor. Nos faz ver, e a ideia é essa mesmo, que nós não temos condições de ser essa mulher, se não for a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançando, porque temos altos e baixos, porque temos momentos difíceis, porque somos imaturas muitas vezes, porque pecamos contra o Senhor, contra o nosso marido, contra os nossos filhos. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para que nós possamos viver os nossos dias para Ti, para que possamos viver como essa mulher que teme ao Senhor, que não vivamos buscando o louvor do mundo, o louvor dessa sociedade podre que jaz no maligno, mas que o nosso coração se contente com o louvor daquele que é o Senhor do universo, aquele que é o nosso Redentor, o nosso Criador. Obrigada por essas palavras tão belas registradas, ó Pai, para que sirva de instrução e de consolo para nós. Em nome de Jesus. Amém.